Você já se perguntou por que trabalha tanto, se esforça cada dia mais e mesmo assim parece que o dinheiro escorre pelos dedos? Não é coincidência, não é falta de capacidade da sua parte. É que existe uma estrutura invisível funcionando nos bastidores, e ela foi criada justamente para funcionar desse jeito. Tem gente que sai do zero absoluto e constrói fortunas, enquanto outras pessoas passam décadas inteiras na correria, sempre perseguindo a estabilidade financeira, mas nunca alcançando. E sabe o que separa esses dois grupos? Não é sorte, não é QI, não é nem quantidade de trabalho. É compreender que existe um jogo acontecendo e que as regras desse jogo não foram escritas pensando em você vencer. Elas foram desenhadas para te manter ocupado, devendo, obedecendo. Mas tem um segredo que poucos descobrem. Essas mesmas regras podem ser viradas a seu favor, e é justamente isso que vou te revelar agora. Desde que você era criança, te prepararam para ser uma peça numa máquina gigante. Você estuda para arrumar trabalho, trabalha para cobrir despesas, parcela tudo que compra, paga taxas altíssimas, fica dependente do salário que cai no fim do mês. E sempre que tenta escapar desse ciclo, algo te puxa de volta. Já reparou como te incentivam a gastar, mas nunca a acumular? O banco te oferece pontos quando você usa o cartão, te dá descontos quando você pega crédito, aumenta seu limite justamente quando você está mais endividado. Mas, quando você tenta juntar dinheiro, ninguém aparece para aplaudir. Quando você pensa em investir, surgem 1000 barreiras. Taxas complicadas, burocracia sem fim, informações confusas, medo do desconhecido. Essa estrutura toda foi montada para manter a grande maioria ocupada demais para enxergar o que realmente está acontecendo, enquanto uma pequena minoria enriquece em silêncio, sem fazer barulho. Mas aqui está o ponto crucial que muda tudo. Quem aprende as regras do jogo consegue virar a mesa. O sistema foi construído para te endividar, sim, mas ele também te oferece ferramentas poderosas se você souber como usá-las. Os juros compostos não existem só para te cobrar. Eles também podem multiplicar seu dinheiro. O cartão de crédito não é apenas uma armadilha. Pode ser uma ferramenta estratégica quando você domina o uso. A informação não é só distração nas redes sociais, é também a chave para o poder. Se você souber onde focar sua atenção e sua energia, tudo muda. Quem enriquece hoje não está lutando contra o sistema. Está jogando dentro dele, mas com as regras certas. Usa as brechas, os atalhos, os incentivos escondidos que a maioria nem percebe que existem. E assim constrói riqueza, liberdade e segurança verdadeiras, sem depender de ninguém. Para virar esse jogo a seu favor, primeiro você precisa entender como ele foi montado desde o início. O sistema financeiro inteiro é baseado em 3 pilares: dívida, consumo e dependência. Você trabalha, recebe seu pagamento e então gasta. Quando o dinheiro não alcança, o sistema rapidamente te oferece crédito com juros nas alturas. E pronto, você entrou no ciclo. Quanto mais você consome, mais o sistema lucra em cima de você. Enquanto isso, as pessoas que entenderam o jogo fazem exatamente o oposto. Elas usam o dinheiro para comprar tempo livre, liberdade de escolha e ativos que geram mais dinheiro. E agora que você captou o básico, chegou a hora de ir mais fundo. Primeira parte: como o sistema te prende. Por que você trabalha sem parar e continua sem dinheiro? A verdade que ninguém te conta é que o sistema funciona como uma esteira rolante. Você corre, corre, corre e não sai do lugar. E o pior de tudo é que foi projetado exatamente assim. Quanto mais você trabalha, mais impostos você paga. Quanto mais você gasta, mais lucro o sistema gera. Se você economiza do jeito errado, a inflação corrói o valor do seu dinheiro. Se você investe sem conhecimento, corre riscos enormes sem retorno real. Agora que você viu como ele te mantém preso, vamos descobrir como sair dessa armadilha. Segunda parte: como inverter o jogo. Como você pode escapar do ciclo de dívidas e fazer o dinheiro trabalhar para você? Em vez de apenas trocar seu tempo por dinheiro, você precisa construir ativos que trabalham por você enquanto você dorme.
podem ser negócios digitais, ações que pagam dividendos, imóveis que geram aluguel, conteúdos que se monetizam sozinhos. Em vez de pagar juros para os outros, você passa a receber juros através de investimentos bem planejados e fontes de renda passiva. Se você está descobrindo isso agora, pode parecer um mundo completamente novo, eu sei. Mas deixe eu resumir de forma simples. Em vez de gastar por impulso, você programa cada real com um propósito estratégico, usando um orçamento intencional e automação financeira. E essa diferença de mentalidade fica ainda mais clara quando a gente compara os dois lados da moeda. Olha isso aqui com bastante atenção. Vamos dividir o quadro em dois lados bem distintos. De um lado, o que o sistema ensina para a maioria das pessoas. Do outro lado, o que as pessoas que constroem riqueza de verdade fazem usando esse mesmo sistema, só que ao contrário. Primeiro ponto. A maioria aprende desde cedo a trocar tempo por dinheiro. Trabalha por horas, recebe por horas. Quanto mais trabalha, mais ganha, mas só até onde o corpo aguenta. Esse é o modelo que te ensinam desde pequeno. Estude, consiga um bom emprego, trabalhe duro e espere a recompensa no final do mês. Mas o problema desse modelo é que ele tem um teto. Seu tempo é limitado, seu corpo cansa, e quando você para de trabalhar, o dinheiro também para de entrar. Do outro lado, quem entendeu o jogo age de forma completamente diferente. Essas pessoas não vendem tempo, elas compram liberdade. Elas constroem sistemas, adquirem ativos e fazem investimentos que geram renda enquanto elas dormem, viajam ou passam tempo com quem amam. Estamos falando de dividendos de ações que caem na conta todo mês, aluguéis de imóveis bem escolhidos, conteúdos digitais que geram vendas no automático, negócios que continuam faturando mesmo sem a presença constante do dono. Enquanto a maioria depende do esforço direto e contínuo, quem enriquece constrói estruturas que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. É a diferença entre correr numa esteira que te cansa e montar um sistema de geração de energia que trabalha sozinho. Segundo ponto, enquanto muita gente financia consumo, tipo celular novo, carro do ano, viagens parceladas em 12 vezes sem juros, os ricos financiam ativos. A diferença não está apenas no que eles compram, mas na mentalidade por trás de cada decisão. A maioria é incentivada desde criança a consumir. A propaganda, os bancos, até os aplicativos facilitam tudo. Crédito pré-aprovado, compre agora e pague depois. Limite aumentado sem você nem pedir. O resultado? Dívidas longas por coisas que perdem valor rapidamente. O carro desvaloriza no segundo em que sai da loja. O celular fica ultrapassado em 1 ano. A viagem acaba em 1 semana, mas as parcelas continuam por muitos meses. Do outro lado, quem entende o jogo segue uma lógica completamente diferente. Em vez de parcelar passivos, eles financiam ativos. Compram o que coloca dinheiro de volta no bolso. Ações que pagam dividendos regularmente, fundos imobiliários que rendem mensalmente imóveis que geram aluguel acima da inflação, negócios próprios ou digitais com retorno escalável, conteúdos e produtos que vendem enquanto você dorme. Essa é a lógica de quem enriquece. Cada real gasto precisa ter uma estratégia de retorno. Eles não perguntam quanto custa, perguntam quanto isso vai me retornar. É por isso que, mesmo ganhando menos que executivos de grandes empresas, muitos empreendedores e investidores acumulam muito mais patrimônio. Eles plantam dinheiro em ativos que crescem com o tempo, enquanto o consumidor comum vê seu dinheiro evaporar mês após mês. Terceiro ponto. A maioria vive esperando sobrar dinheiro no fim do mês, mas nunca sobra nada. Quem enriquece automatiza as sobras. Investe primeiro, vive com o resto. O investimento é tratado como prioridade, não como sobra. Quarto ponto. No sistema padrão, as pessoas vivem reagindo às contas. O mês começa, o boleto chega e a correria começa junto. É uma vida de urgências constantes. A cada cobrança, uma nova tentativa de apagar incêndios. Não existe planejamento, só improviso. E o pior é que isso esgota sua energia, gera ansiedade e impede qualquer progresso financeiro real.
Quem vive assim sente que está sempre atrasado. Nunca sobra tempo, nunca sobra dinheiro, e qualquer imprevisto vira dívida. É como dirigir olhando apenas para o retrovisor. Você não vê o que está por vir, só reage ao que já aconteceu. Já no sistema inteligente, a lógica é inversa. As pessoas antecipam com estratégia. Elas não esperam o problema bater na porta, se preparam antes. Sabem quando as contas vencem, quanto precisam investir, o que fazer se o salário atrasar ou se o carro quebrar. Essas pessoas não são necessariamente ricas, são organizadas. Elas planejam, se organizam, tomam o controle. Usam planilhas simples, aplicativos ou até cadernos, mas têm clareza total. Sabem quanto ganham, quanto gastam e por que estão fazendo cada escolha financeira. É a diferença entre ser empurrado pelas contas ou decidir a direção do seu dinheiro. E, quando você toma o controle, até a paz mental melhora, porque você para de viver no modo sobrevivência e começa a agir no modo estratégia. Percebe a diferença? Não é sobre ganhar mais dinheiro, é sobre pensar diferente, agir diferente, mesmo dentro do mesmo sistema. E se você já começou a se organizar, a investir, a buscar conhecimento, parabéns, você está à frente da maioria. Mas ainda tem um detalhe que quase ninguém enxerga, e é aí que o jogo realmente muda de nível. Quem aprende a usar o sistema como alavanca constrói riqueza, mesmo ganhando pouco. E isso não depende de sorte, nem de herança, nem de contatos privilegiados. Depende de consciência. E é exatamente isso que você está começando a ter aqui. Agora que você entendeu como o sistema funciona e como ele age contra você, deixa eu te mostrar como ele pode trabalhar a seu favor. Deixa eu te contar um caso real que ilustra perfeitamente isso. Década de 1960. Uma mulher chamada Geraldine Wise, sem cargo importante, sem herança, sem acesso privilegiado a investimentos, começou a estudar o mercado financeiro por conta própria em casa. Naquela época, nem deixavam ela abrir conta como investidora sozinha por causa do preconceito. Mas ela não aceitou as regras impostas. Estudou, analisou, criou uma metodologia baseada em empresas que pagavam dividendos constantes. Enquanto o sistema incentivava a especulação e o consumo desenfreado, ela fazia o oposto. Investia em empresas sólidas, com lucros consistentes, e reinvestia os dividendos. Geraldine usou o sistema para receber dinheiro dele todos os meses, por décadas. Se aposentou com total liberdade financeira e virou referência em um ambiente dominado por homens. Tudo isso sem atalhos mágicos, sem sorte, sem quebrar as regras, apenas usando o jogo contra ele mesmo. Agora que você entendeu como o sistema funciona, deixa eu te mostrar como você pode começar hoje mesmo a virar o jogo, sem precisar ganhar mais, sem esperar condições ideais. Passo 1. Descubra para onde seu dinheiro está indo. Como descobrir para onde seu dinheiro está sumindo todo mês? Você já se perguntou isso? Porque, se você não sabe para onde seu dinheiro está indo, como espera que ele te leve para algum lugar? Esse é o erro mais comum de quem tenta enriquecer. Querer avançar sem antes enxergar onde está pisando. Antes de multiplicar, você precisa parar de desperdiçar. E o desperdício muitas vezes não está em grandes decisões, mas nos pequenos vazamentos diários que passam despercebidos. O sistema financeiro se aproveita da sua desorganização. Ele te empurra para o consumo impulsivo, para os parcelamentos fáceis, para os gastos invisíveis. E sem controle, você nem percebe que está perdendo dinheiro todos os dias. Por isso, o primeiro passo é simples, mas poderoso. Mapear cada centavo. Saiba exatamente quanto entra, quanto sai, e para onde está indo cada gasto, mesmo os menores. Você pode usar uma planilha, um aplicativo ou até papel e caneta. O que importa é ter clareza total, porque quem não controla o dinheiro é controlado por ele. Você precisa enxergar o jogo para conseguir jogá-lo, e nesse jogo, clareza é poder. Passo 2. Automatize o que importa. Não deixe decisões financeiras na mão do seu humor ou da sua motivação do dia. Configure automatizações mínimas.
uma transferência automática para sua reserva de emergência, um investimento fixo por mês, um lembrete semanal para revisar seus números. O sistema te vence porque você vive no modo reativo, sempre apagando incêndios. Automatizar é assumir o controle da situação. Passo 3. Compre ativos que devolvem dinheiro. A maioria compra coisas que sugam o bolso mês após mês. Você vai começar pequeno, mas comprando o que devolve dinheiro com o tempo. Pode ser um livro que te ensina uma habilidade valiosa, um curso que melhora sua renda, um fundo que paga dividendos, ou um projeto simples que pode virar uma fonte de renda paralela. A regra é simples. Se não está colocando dinheiro no seu bolso com o tempo, é consumo. Se coloca, é ativo. Esse é o seu ponto de partida. Simples, aplicável, real. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas precisa mudar a direção. E agora que você sabe disso, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você já tentou se organizar financeiramente, mas abandonou no meio do caminho? Ficou perdido em planilhas complicadas, aplicativos confusos ou cadernos cheios de anotações que não fazem sentido um mês depois. Você não é desorganizado. O sistema nunca te ensinou a controlar o seu próprio dinheiro. Ninguém te deu as ferramentas certas. Se você está gostando desse conteúdo, deixa um like aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E se inscreve no canal Pensamentos Ricos para não perder os próximos vídeos. Até aqui você entendeu uma coisa que a maioria das pessoas vai passar a vida inteira sem perceber. O sistema não foi feito para você vencer. Ele foi desenhado para te manter preso, endividado, ocupado e distraído. Mas hoje você viu que dá para virar o jogo. Dá para usar o próprio sistema como alavanca para construir liberdade, com estratégia, clareza e principalmente ação. A partir de agora, você não precisa mais andar no escuro. Você tem o mapa nas mãos. E se você colocar esse plano em prática, os resultados vão vir. Mas, deixa eu te dizer uma coisa que ninguém fala. Existe um erro silencioso que destrói o caminho da liberdade financeira. Um erro que não acontece de uma vez só. Ele se infiltra no seu dia a dia, na sua rotina, nos seus hábitos. E o mais perigoso é que esse erro não pega só quem está perdido. Ele pega principalmente quem já começou a organizar a vida, quem já está investindo, quem acha que está indo bem. Esse erro é tão conveniente para o sistema que ele silenciosamente agradece cada vez que alguém cai nessa armadilha. Se você chegou até aqui, comenta a palavra sistema aqui embaixo. Assim eu sei que você faz parte da minoria que está acordando e começando a virar o jogo. E não esquece de conferir o próximo vídeo que eu preparei, onde eu vou te mostrar qual é esse erro silencioso e como você pode eliminá-lo da sua vida antes que seja tarde demais. O vídeo está aparecendo na tela agora. Clica nele e continua comigo. Te vejo lá.